Olá, queridos, graça e paz, mais uma vez com vocês aí com o nosso tema. Fala aí, pastor, tema este que eu tenho certeza que se você não se perguntou, muitos já devem, né, ter se perguntado. Então, eu acho muito importante esse tema que iremos abordar hoje. Tema esse que tem por título Qual é a religião certa? Porque vivemos em um tempo onde muitas religiões existem, onde muitas formas de expressar sua religiosidade também existem. Então, existem muitas formas e a gente precisa entender qual é o propósito de tanta religião, o que é que Deus tem para tratar conosco. Então, fala aí, pastor, qual é a religião certa? Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27, Tiago 1, versículo 27, que vai falar o seguinte: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, pouquíssimas vezes na Bíblia você vai ver a palavra religião escrita. A bem da verdade, você vai ver 4 vezes e todas elas estão no Novo Testamento. Não concordo um pouco com isso, porque se a gente for pesquisar, a gente vai ver que na verdade são três delas, e a quarta ela houve uma modificação nas versões, né, das traduções assim das Bíblias, por assim dizer. Eu tenho 2 versões de Bíblias aqui em casa, que é a Almeida atualizada, e tenho a corrigida, e em nenhuma delas vai aparecer 4 vezes, e sim 3 vezes. Então você pode ver lá isso em Atos, né, no livro de Atos, capítulo 25, Atos 25, 19, você vai ver Paulo falando o seguinte: traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião particular, e a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirmava está vivo. Se você vai também para Atos 26, versículo 5, você vai ver: pois na verdade eu era conhecido entre eles desde o princípio, se assim quiserem testemunhar que vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. A outra escrita, né, que está lá, a religião, é o texto que a gente leu, Tiago 1, 27. E se você for ver lá em 1 Timóteo, capítulo 5, o verso 4, você vai ver também o apóstolo Paulo orientando, falando acerca de viúvas, que essas deveriam expressar, né, exercer a sua piedade para com a sua própria casa e recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. As pesquisas que eu fiz fala que essa palavra piedade antigamente ela era escrita religião, mas nas minhas versões eu não encontrei essa palavra também assim escrita religião. Então, se você tem essa versão de Bíblia aí, você pode compartilhar, né, comentar aí e tal, mas enfim, o fato é que a Bíblia fala pouquíssimas vezes sobre a palavra assim dizendo religião. Então, nós precisamos entender o que é que significa religião. É a crença na existência de um poder maior, de algo superior. E nisso o homem busca, né, encontrar-se com o divino, por assim dizer. E se a gente for ver do latim, a palavra religião ela é chamada de religare, que é religar o homem com Deus, né, com o divino. Então, se pegarmos a origem da palavra assim dizendo, então iremos ver por toda a Bíblia expressões de religião, mesmo que a palavra, por assim dizer, não esteja sendo escrita, né? Porque muitas vezes a gente não vê algumas coisas na Bíblia por não estar escrita e não dar muito crédito. O fato é que o ser humano, ele nasce com uma necessidade de adorar. O ser humano, ele nasce com a necessidade de buscar algo superior a ele. Você vê que se uma pessoa ela nunca tiver sido ouvido falar de Deus, né, para ela vai adorar alguma coisa, seja
a natureza, seja os astros, seja o que for, algo superior a ela. Então, por toda a nossa história, nós vamos ver o homem por si, né, em si, buscando ter a sua religião com o divino. Mas é uma coisa que precisamos entender, que existem várias formas coletivas de religião, as quais são atribuídas às suas placas. Mas qual é a religião correta? Volta à pergunta. Você vê que defendemos várias bandeiras ideológicas, vamos assim dizer, da minha religião. Existe a religião A, existe a religião B e por assim vai. E muitas vezes se discute muito sobre o assunto, mas o que eu quero destacar nesse momento, à luz da palavra de Deus, é que a Bíblia, ela dá algumas luzes de qual seria essa religião correta. E é sobre isso que iremos aprender nesse momento. E eu peço que você volte lá, né, para o livro de Tiago. A gente vai ler mais uma vez. Estou tentando fazer de forma bem simples e pausada para que você entenda um pouco sobre isso. Lá em Tiago 1:27 vai falar que a religião pura, limpa e sem nenhuma mancha para com o nosso Deus. Então, existem vários deuses, mas o Deus no qual estamos falando aqui é aquele Deus, né, que a gente aprendeu por meio do povo judeu, um povo que Deus separou para si, é um povo que Deus tirou ele no meio de um povo e que esse povo seria responsável de propagar, de divulgar e assim vamos dizer, de certa forma, levar aos quatro cantos da terra esse Deus, que é esse Deus no qual eu estou falando, e é assim o Deus que eu acredito que muitos creem, é o Deus que entregou seu Filho Jesus, é o Deus que ele trouxe para nós, né, por meio de Jesus Cristo, a salvação. É sobre esse Deus que eu estou falando. Eu não estou falando de placa de denominação A ou de placa B, eu estou falando da prática em si do cristianismo. E a palavra de Deus está dizendo que essa religião, que ela é sem defeito e sem mácula, ela é para Deus visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se, né, incontaminado do mundo. Então, o Senhor já nos dá umas luzes de qual seria essa religião correta. Eu poderia resumir de forma muito simples e clara, é cuidar do próximo, amar ao próximo, respeitar o próximo e guardar-se incontaminado e puro das coisas que nos contaminam no mundo. Porque muitas vezes a gente ensina muitas coisas em nossas igrejas, menos aquilo que de fato importa e é aquilo que vai levar as pessoas aos céus. Então eu queria que você fosse lá para Isaías, capítulo 1, versículo 16 e 17, vai falar o seguinte para nós: lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Então, a religião certa para com Deus vai ser essa que levará o homem sempre a manter-se limpo, purificado e que todas as suas maldades sejam tiradas diante dos olhos e que a gente cesse de fazer o mal. Então, a religião pura para com Deus e sem mácula é aquela que torna o homem um ser melhor do que aquilo que ele era antes de encontrar, vamos assim dizer, aquela religião. O versículo 17 vai falar assim: aprendei a fazer o bem. Então, temos que entender que, assim como a Bíblia diz que as boas obras já estão criadas para que a gente ande nela, nós temos que aprender também a fazer esse bem, a exercer a bondade para com o próximo. Atendei à justiça. Um servo de Deus que quer agradar a Deus, ele não vai compactuar com a injustiça. Outra coisa, repreendei ao opressor. Sabe? Defendei o direito do órfão, pleiteiai a causa
das viúvas. Resumindo, a religião pura para com Deus é aquela que, de certa forma, ela é muito mais baseada naquilo que eu estou fazendo para o próximo do que aquilo que eu estou recebendo. Porque muitas vezes a gente quer viver uma religião muito mais da gente receber do que se doar. Deus deixou esse exemplo para nós quando entregou o seu próprio filho para morrer ali na cruz por nós. Então, Isaías também nos dá mais alguns parâmetros daquilo que seria uma religião pura e sem mácula para com Deus. Outra coisa também muito poderosa que eu queria que você acompanhasse lá, está lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, quando eu entendo que a minha vida ela é um grande culto diante de Deus, eu vou me preocupar também com o meu comportamento, com o que eu falo, com o que eu penso, com as minhas ações, sabe? Muito mais também com as minhas reações, é aquilo que a gente precisa atender, que eu revelo muito mais quem eu sou nas minhas reações do que nas minhas ações, porque muitas vezes as minhas ações elas são controladas, as reações não. Como é que você reage quando pisam no seu pé? Você pisa de volta e muitas vezes essa reação ela não é controlada. As ações, sim. O versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, eu nunca vou fazer com que as pessoas experimentem qual é essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, se primeiramente essa boa, agradável e perfeita vontade não fazer parte da minha própria vida como este culto agradável a Deus. Então é isso também que é uma religião pura e sem mácula para com Deus. Então veja, é muito simples a gente entender, porque muitas vezes defendemos tantas coisas, mas muitas vezes é o que menos importa para Deus. Para encerrar lá em 1 João 5, o versículo 18, iremos ver também algumas dicas de qual é a religião correta, que está lá dizendo assim, 1 João 5, 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, porque aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então, pecados todos nós temos, pecado todos nós cometemos, mas o grande problema é quando nós dizemos ser religiosos, dizemos ser servos de Deus e vivemos praticando na prática do pecado. Então, se a tua religião não te faz viver em cima desses princípios, desses versículos que nós lemos, questione essa religião, porque certamente ela não é uma religião pura e sem mácula para com Deus. Então, a religião ela é a expressão da minha crença, e isso não tem nada a ver com a igreja, pois a igreja, eu sou a igreja e eu congrego em um lugar onde lá também expresso a minha crença. Então, precisamos entender que a minha religião, ela precisa ser pura e sem mácula. E como ela vai ser pura e sem mácula? Vai ser naquilo que é revelado por meio da minha vida. Então, fala aí, pastor, qual é a religião correta? A religião correta é aquela que te aproxima de Deus dentro daquilo que Ele determinou para a sua palavra. Se você não tem amor pelo próximo, se você não ama a Deus, se você não vive nada daquilo que você aprendeu hoje, e se em momento algum esses princípios não são ensinados na tua religião, por aqueles que são os teus guias, vamos assim dizer, questione tal religião,
porque certamente ela é uma religião que não agrada a Deus, porque Deus, ele nos ama, mas também ele exige de nós uma vida condizente com aquilo que expressamos crer. Então que Deus te abençoe, queridos, que essa mensagem ela venha abençoar a tua vida. Compartilha aí, queridos, manda comentários para nós, e que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Espírito Santo de Deus ele venha estar sempre te guiando e te conduzindo, e que o Senhor ele venha sempre estar te abençoando por onde quer que você esteja. Então, graça e paz, queridos, em nome de Jesus. Amém.